Ok? Vamos lá. Quero dar as boas-vindas a todos e todas aqui nesse primeiro encontro do projeto Voyeur Político desse ano de 2023. Eu sou o professor George Coutinho, sou professor da área de Ciência Política no Departamento de Ciências Sociais da UF Campus. Esse aqui é um projeto de extensão que eu coordeno no departamento, e é um projeto que ele está chegando nesse momento ao terceiro ano, né? Desde mais ou menos, acho que desde a pandemia, de fato, a gente começou a fazer algumas lives, alguns testes, convidando colegas para justamente discutir temas candentes, e dessas experiências nós chegamos na presente formatação, né, que é o projeto Voyeur Político, onde a gente tenta fazer um pouco a discussão pública interessada, né, e, ao mesmo tempo, também algo de divulgação científica. Vale dizer que, nesse projeto, nós fizemos pelo menos aí 8 encontros para discutir só eleições de 2022. Né? É porque eu acho que todos nós ainda estamos vivendo um pouco a conjuntura e as consequências dos resultados de 2022, e o que justifica nós termos nos dedicado tanto tempo a discutir somente esse tópico, né, com diferentes colegas, trazendo diferentes perspectivas. Mas 2023, não digo que é um ano mais tranquilo politicamente, mas não é um ano eleitoral, então nos permite fazermos aí outras discussões, recebermos colegas até mesmo de outras áreas, né, para nós acendermos outros aspectos da realidade, que não isso do senso que seria a discussão política eleitoral, ou mesmo as eleições em si. Né? Então, para esse encontro, como falei, que é o primeiro encontro, né, desse ano de 2022 do projeto Voyeur Político, nós vamos receber 2 colegas, inclusive 2 doutores do IPUR, né? Um doutor já veterano e um recém-doutor do IPUR, para justamente nós discutirmos um pouco da questão regional, né? Especialmente um dos convidados justamente fez uma defesa de tese, né, discutindo o que ele está classificando como uma metropolização no interior fluminense, né? E, de alguma maneira, a tese, justamente, ela meio que nos permitiu fazermos esse encontro, esse episódio do Voyeur Político voltados mais para a nossa região, que é algo que eu ainda não tinha feito. Né? Como eu falei, boa parte das discussões anteriores que nós já fizemos, elas foram muito nos arredores da questão eleitoral, ou pegando alguns temas candentes, né, que são de interesse justamente do sistema político e afins, mas hoje a gente vai fazer uma discussão mais regionalizada. Né? Para nosso encontro de hoje, nós vamos justamente receber William Passos e José Luiz Viana da Cruz. Eu vou fazer aqui uma brevíssima apresentação de ambos, né, que obviamente é uma síntese e não dá conta, né, da carreira de ambos, certamente. Né? William Passos é recém-doutor pelo prestigiado Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como eu falei, o IPUR da UFRJ. Sua tese, que foi desenvolvida com momentos de formação do autor na Universidade do Porto e no IBGE, justamente discute a metropolização da Bacia de Campos. Para além disso, William, que é geógrafo de formação, é também um ativo colaborador da imprensa regional, e como eu acompanho o William aí nas redes sociais, ele também sabe que ele se arrisca, né, a fazer uns solos de gaita, né, para a sua audiência, para não ficar somente na discussão de índices, escalas e elementos cartográficos. Né? O outro convidado, né,
é o professor José Luiz Viana da Cruz, né, que, como no texto de divulgação eu fiz questão de deixar claro, é um dos sociólogos mais importantes da região, né, norte e noroeste fluminense. Né? E, como eu disse, não é possível sequer imaginar a atual fisionomia da sociologia regional sem a sua presença. Zé é doutor pelo IPUR UFRJ, assim como o William, é formador, pesquisador em instituições como a Cândido Mendes e a UF Campus, onde ele sempre discutiu, analisou e problematizou a região. Né? Zé Luiz, né, é também um rubro-negro apaixonado. Nesse ponto nós temos discordâncias, né, digamos, rivalidades, até porque, como todo mundo sabe, eu sou botafoguense, mas eu respeito os bons rubro-negros. Tem uma história de vida interessante, né? Inclusive, eu não vou fazer isso, mas em um dado momento, bem que tinha vontade de trazer o Zé para discutir publicamente algumas coisas que só ele viveu, e ele traz memórias interessantíssimas aí para a gente. Né? E também o Zé Luiz foi meu orientador de monografia, né? De pesquisa de monografia lá atrás, que também é algo que as pessoas, acho que a maioria das pessoas não sabe, ou muitas pessoas não sabem, na verdade. Eu também sou egresso da UF Campus, eu fiz o curso de serviço social ali no final dos anos 90, terminei no início dos anos 2000, né? E fui agraciado com uma convivência de trabalho com o Zé Luiz quando ele voltava do doutorado. Né? A Érica, inclusive, a esposa do Zé Luiz, fez um lobby fortíssimo, agradeço demais a Érica. E nós tivemos ali, começamos nossa interlocução lá Bem atrás. lembrado, muito bem lembrado. Essas coisas a gente não esquece. Então, sou também, como eu sempre digo, cria, né, da escola Zé Luiz Viana da Cruz. Né? Só para poder reforçar, antes de passar a palavra para o William, a tese do William é intitulada Bacia de Campos, uma região em metropolização no interior fluminense. Bom, sem mais muitas delongas, nós vamos fazer o primeiro bloco agora. Quem vai abrir é o William, né, fazendo aí considerações livres sobre o trabalho dele de pesquisa, né? E depois da fala do William, nós vamos passar para o Zé Luiz Viana e, ao final, a palavra retorna para mim, né, de modo que quem estiver, inclusive, aqui na audiência, inclusive temos, vale a pena deixar claro aqui a ilustre presença da professora Denise Terra, por exemplo, né, que nos brindou aqui com sua participação nesse momento ao vivo aqui. E também agradecer ao Hermes, a Carolina, a Liza, a Brenda, né, por estarem aqui conosco, compartilhando e discutindo questões que nos interessam profundamente, seja como objeto de pesquisa ou seja como cidadãos. Né? Até porque, embora, como eu falei, que esse não seja um ano eleitoral, nós estamos aí caminhando para o ano que vem, que é um ano de sucessão eleitoral, justamente no âmbito do poder local, e promete ser uma disputa, como tem sido todas as outras em Campos, uma disputa quente. Né? Então, sem mais delongas, passar a palavra aí para o William, né, para que ele faça aí as considerações dele. Né? E vamos que vamos. William, está contigo. Em primeiro lugar, queria aproveitar para agradecer o convite e dizer que o projeto é interessantíssimo. Acho que falta, inclusive, na academia mais iniciativas nesse sentido. É uma oportunidade de divulgar o conhecimento, fazer esse conhecimento circular e numa linguagem que oferece maior acessibilidade, né, ao grande público. Eu acho que isso é muito importante e iniciativas como essa faltam. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que deveria haver muito mais iniciativas nessa direção, né, de fazer a informação circular para o grande público. Eu me formei numa época diferente do Zé Luiz, que, aliás, a tese de doutorado do Zé Luiz é uma grande obra clássica do Norte Fluminense. Você pode colocar lá os manuscritos do Couto Reis, a tese de Zé Luiz Viana, né?
é impossível, né, você conhecer com mais profundidade o norte fluminense contemporâneo se você não levar em consideração a questão interessantíssima que o Zé Luiz levantou na tese dele, a questão dos deserdados da cana. Os deserdados da cana compõem o processo de urbanização que recentemente vem se desenvolvendo no interior do estado do Rio de Janeiro, que pega também Campos e as demais cidades da região. Eram cidades que havia uma concentração muito grande de pessoas. São cidades policêntricas, né, no sentido de que há núcleos, não... Eu sempre apresento com cuidado essa palavra para não haver uma confusão com uma discussão que se faz no outro centro, né, e que às vezes chega no Brasil por literatura internacional, que não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou falando. Quando eu falo de cidades policêntricas, no sentido de que são centros diferentes, né, ou seja, as pessoas se concentram em pontos diferentes do território, isso gera centralidades diferentes. Então, no sentido de que há centralidades diferentes, como acontece em muitas cidades, muitos municípios do interior. Então, a gente tinha uma concentração, Campos é um município territorialmente muito grande, com várias concentrações em vários pontos do território, e com uma concentração, embora menor, naturalmente, mas bastante... há um certo grau de representatividade daquela população, né, no período mais anterior, que se localizava em outros pontos do território de Campos. E o que ajuda a explicar isso é exatamente a distribuição geográfica das usinas de cana-de-açúcar. Com o processo de urbanização, parte dessa população migra para a área central, e a gente tem um processo de expansão urbana, densamento urbano, né? No caso de Campos, ao redor do Rio, né, do Rio Paraíba do Sul. Mas em outros municípios da região, quando a gente pega o litoral em direção ao Rio de Janeiro, essa concentração se deu em torno da orla praiana, né? Ao ponto de que a gente foi, com o passar do tempo, tendo um processo de adensamento urbano, desenvolvimento urbano, conexão, ligação urbana, que faz com que nós tenhamos uma mancha urbana contínua, né, que vai de Macaé, né, pelo litoral, contornando a orla praiana até o Rio de Janeiro. A gente tem uma mancha urbana ali, com pendularidade, com pessoas que se deslocam, né, trânsito muito intenso. E todo esse processo ele resulta, num primeiro momento, claro, da instalação da Petrobras em Macaé, mas se intensifica muito significativamente a partir do momento em que as prefeituras da região passam a receber royalties e participações especiais do petróleo. A gente não pode deixar de pontuar a importância, em particular, na região das Baixadas Litorâneas, da segunda residência para veraneio. Quando a gente junta tudo isso, a gente começa a ter um processo de desenvolvimento urbano, de adensamento urbano, a ponto da gente ter essa mancha, né, a que eu me referi. Empiricamente, é possível observar no território algumas características de metrópoles, né? Embora nós não estejamos falando de municípios que constituam uma metrópole, mas a gente consegue observar características no sentido de que deslocamentos de um município para outro muito intensos, transporte público intermunicipal com característica urbana, né? Se você observar, você tem um ônibus da Macaense que se desloca de Macaé até Araruama, passando por todos os outros municípios. Quer dizer, do ponto de vista geográfico, não existe essa diferença, né? Não existe, a depender do espaço vivido pelo cidadão, não existe... ele, quando se desloca de um município para outro, ele não considera que ele fez uma viagem, ele considera que ele está se deslocando da casa para o trabalho ou para outros locais, como se ele estivesse vivendo uma unidade só. Essa característica de regionalidade do território, ou seja, o fato de você viver o espaço geográfico entre municípios diferentes, é uma característica, né, daquilo que se vê nas metrópoles. A intensificação da pendularidade para trabalho, intensificação da pendularidade para estudo, um grande fluxo de deslocamentos, congestionamento derivado de tudo isso, é uma característica das metrópoles.
A gente tem também todos aqueles problemas de metrópole que passam também a acontecer nesses municípios, encarecimento do custo de vida, imobiliário, a questão da segurança pública. Então, tudo isso traz elementos que, quando a gente coloca em termos matemáticos e começa a fazer comparações, a gente começa a observar que municípios localizados no interior do Brasil, e aí eu estou considerando o interior como municípios fora da área de influência de uma metrópole, embora não estejam localizados sobre uma área de influência de uma metrópole, de uma aglomeração de natureza metropolitana, apresentam características muito semelhantes à de municípios metropolitanos. Isso, discute a literatura acadêmica, é algo que vem acontecendo em várias partes do mundo, e isso é chamado de processo de metropolização do espaço. A grande novidade é que, no caso do interior fluminense, para eu ser breve, esse processo ele se conecta à metropolização da metrópole do Rio de Janeiro, sem querer ser redundante, que tem um processo muito particular, em função do fato da cidade do Rio de Janeiro, durante cerca de 200 anos, ter sido capital do Brasil. O Rio de Janeiro foi uma capital, né, do Império Português, enfim. E havia uma desconexão, né, um isolamento da aglomeração da cidade do Rio de Janeiro com o território do antigo estado do Rio de Janeiro, que veio progressivamente se integrando desde o processo de fusão e criação do novo estado do Rio de Janeiro. Né? O antigo estado do Rio de Janeiro tinha a capital em Niterói. Isso, junta tudo isso que eu falei, ao petróleo, as transformações no litoral, né, em particular, vem produzindo um conjunto de transformações que faz com que características da metrópole do Rio de Janeiro venham como se fosse uma mancha de óleo se estendendo em relação à sua periferia. E essa sua periferia vai se expandindo. No sentido leste-norte, essa expansão começa a rebater até onde nós estamos. E então é possível, a partir disso, falar de uma vinculação de todas do território, né, do antigo norte fluminense. A gente pode discutir isso, né, o que é o norte fluminense, onde que ele começa, onde que ele termina, mas uma conexão a esse processo, né, de metropolização da metrópole do Rio de Janeiro, que, por sua vez, progressivamente se integra cada vez mais a um outro processo de metropolização, que é da metrópole de São Paulo, formando o que a professora Sandra Nessione da USP chamou de mega região Rio de Janeiro e São Paulo. Então, os municípios do Norte Fluminense, pelo menos até São João da Barra, né, e os limites eles são fluidos, né, eles são construídos e desconstruídos o tempo todo, precisam ser constantemente atualizados. Na última atualização que ela faz, os limites da mega região Rio de Janeiro-São Paulo, naquela parte em que a metrópole do Rio de Janeiro apresenta a sua contribuição, vai até São João da Barra. E coincide com a produção da plataforma continental da Bacia de Campos. A gente não pode desconsiderar que o grande papel das rendas, né, das receitas do petróleo, que o petróleo passou a pagar a partir de 99, para essas prefeituras da região, que faz com que essa coincidência aconteça. Não fossem essas receitas, a gente não teria o processo que nós temos, na intensidade que nós temos. Nós poderíamos até fazer um exercício se haveria esse processo de metropolização, se haveria essa mancha urbana que nós temos, se haveria esse adensamento todo que a gente tem acompanhando a orla litorânea. Mas o que a gente tem de concreto, em função de todas as transformações que aconteceram, é o de que aconteceu, sim, né, uma coincidência entre a mancha urbana, os deslocamentos de pendularidade, as características de metropolização, acompanhando toda a produção da Bacia de Campos, e que, até o presente momento, a gente pode dizer que até aqui termina em São João da Barra, mas que faz apontamentos no sentido de que pode futuramente se estender com continuidade, incorporando São Francisco do Itabapoana e o sul do Espírito Santo. Então, essa é a discussão que eu trago, né? E dentro dessa discussão, a gente não pode deixar de considerar
As características dessa urbanização é uma urbanização muito rápida, muito acelerada, muito violenta, que pega como herança um território que vem da cana-de-açúcar com altíssimos índices de pobreza, miséria, concentração de renda, que o Zé Luiz Viana destaca na tese dele, né? É um território dos deserdados da cana, e é um território que, apesar de toda essa injeção de recursos dentro das prefeituras, que são um agente econômico importantíssimo no sentido de ter instrumentos que consigam combater pobreza, combater miséria, incorporar a população ao mercado de trabalho, melhorar a escolarização, em que pese tudo isso, a gente vê que, com o passar dos anos, ainda há uma dificuldade muito grande em se promover melhorias, em que essa população receba melhorias em termos de desenvolvimento humano. Quando os dados do Censo Demográfico do IBGE saírem, a gente vai ver que, comparativamente ao último censo de 2010, houve um avanço em termos de desenvolvimento humano, mas é um avanço muito lento em comparação às nossas expectativas. Né? Quando a gente pega dados do CAD único, a gente vê a quantidade de pessoas dentro daquela faixa que estatisticamente considerada como pobreza. A gente vê uma grande dificuldade dos municípios em conseguirem melhorar a educação básica. A gente vê uma grande dificuldade dos municípios em até modernizar, e eu vou provocar essa discussão, a mentalidade. Você visita uma prefeitura do interior de São Paulo, vê como que funciona a parte de gestão, a forma de fazer política, e visita uma prefeitura do interior do Rio, você vai ver que você está em períodos da história diferentes, né? Até o tipo de debate, a forma de se fazer. A gente está falando aqui de informação estatística, até a questão, a relação que tem com a informação estatística, né? Que, quando a gente pega prefeituras mais atualizadas, em termos de gestão, valorizam muito mais a informação estatística do que as prefeituras da região. Inclusive, essa informação é utilizada, né, para formular políticas públicas, fazer planos, enfim, captar recursos do governo, que a gente não observa aqui. Então, juntando tudo isso, eu gostaria de provocar essa discussão, passar para o Zé Luiz, levantando a pergunta de que contribuição diante... O Zé Luiz ele defendeu no IPUR uma tese em que ele trabalhou com as elites, né? Ele discutiu a questão do tipo de elite que nós temos. Aí a pergunta que eu faço é: o que nós temos hoje que é herança dessas elites e que contribuição às universidades, ou seja, aqueles pontos de respiração que o território tem, pode dar no sentido de colaborar para a transformação dessa mentalidade. Porque quando a gente vê, pega em termos de, vamos lá, mentalidade empresarial, gestores públicos, universidade, a gente vê um distanciamento muito grande. Digamos assim, vamos tentar acompanhar. Se a gente entende que o fechamento geográfico, né, a bolha geográfica, digamos assim, é um provincianismo, e se a gente entende que o intercâmbio geográfico é o cosmopolitismo, digamos assim, então a gente pode pensar que a universidade é um ponto, quer dizer, um espaço cosmopolita dentro do território, cercado, quer dizer, uma ilha cercado por um espaço provinciano em termos de troca de mentalidade. Essa discussão acho que é interessante de ser provocada. Então, a saída, né, no meu entender, entre outras coisas, naturalmente, mas ela passa também pela desprovincianização das mentalidades, da modernização das práticas, da modernização da mentalidade empresarial, da maneira de se fazer política pública, entre outras coisas. Queria provocar essa discussão aí. Excelente, William. Excelente. Queria agradecer por ter aberto as discussões de maneira tão rica, né, trazendo, inclusive, elementos de reflexão que você fez na sua tese, e reiterar
né, a tese do William recém-defendida. Não deve estar ainda no banco de teses da UFRJ, né, William? Acho... Não, tá no processo de editoração. Ah, beleza. Mas anotem, quem tiver interesse depois procurar, a tese do William Souza Passos, Bacia de Campos, uma região em metropolização no interior fluminense. Vale a pena justamente transitar, digamos, com um mergulho mais profundo em todos esses tópicos que o William colocou aí na fala dele. Agradeço demais pela riqueza, disposição. E, Zé Luiz, agora é com você, e o William já rolou um abacaxi para você descascar aí. Fique à vontade. A fala está contigo, Zé. Quem sou eu? Quem somos nós para responder a pergunta do William? Mas é a pergunta que não quer calar, né? É a espada de Damocles sobre as nossas cabeças. Muito boa pergunta. Gostei muito da sua apresentação. Inicialmente, queria agradecer o convite do Jorge, destacar também o que o William já colocou, a iniciativa desse seu projeto, necessário, né? É importantíssimo para nós que outros venham como esse, a gente tem realmente uma carência disso. Cumprimentar aqui meu companheiro Hermes, né, liderança de assentamento, de assentados, né, e produtor agroecológico em regime familiar. A professora Denise Terra, companheira de academia, de pesquisa, há mais de 40 anos, né? Ela, vocês estão vendo no retrato aí, ela é essa novinha aí mesmo, mas há 40 anos, né? Mais de 40 anos, a gente tem trabalhado junto. Nesses 40 anos, além da amizade, eu tenho, né, cresceu minha admiração e meu respeito por Denise, e ela foi importante, né, na tese do William, né? E eu dei uma lida rápida antes desse encontro, né? Porque acompanhei, tive o prazer também de acompanhar o William. O William, meu interlocutor de hoje, né, é uma pessoa que eu também, com o tempo, cresceu minha admiração, né, pelo William, desde os tempos dele de estudante do Cefet, no Observatório Socioeconômico, com Elinho Gomes e Roberto Moraes. Aí conheci o William lá e fiquei rastreando o William, falei, não posso perder de vista, porque esse vai ser grande. E o William se tornou aí um geógrafo importantíssimo também para nós e para a região. Trabalhei com ele foi pesquisador também lá na pós-graduação da Cândido Mendes. Foi importante, várias publicações, várias reflexões. Aliás, a gente tem um pouco o hábito de compartilhar reflexões, né? Então, ele tem contribuído muito, né? E, enfim, é um prazer e uma honra estar aqui, né? Principalmente porque, como o Jorge falou, né? Jorge também é outro caso em determinado momento tivemos em posições como professor e aluno, e hoje essas posições se inverteram, né? O Jorge é referência também como analista político, como articulista na região e como professor e cientista político. Então, é uma honra e um prazer estar aqui hoje com vocês. Bem, inicialmente eu queria destacar que o estudo do William é também um desses momentos que eu acho que marca a pesquisa para a compreensão da região e, mais ainda, a pesquisa acadêmica como instrumento de suporte para a ação social, para a ação política, para a gestão pública, do ponto de vista da compreensão e dos elementos que ele fornece, né? Como bom geógrafo, eu estava falando para o Jorge antes de começar, né? A admiração e a inveja que eu tenho, até certo ponto, dos geógrafos, dos arquitetos e dos estatísticos, que eles nos dão um suporte fundamental para nós, cientistas sociais, não descolarmos do chão e perder, às vezes, o pé da realidade, que tem que estar sempre apoiado em bases materiais concretas
E quando elas são passíveis de mensuração, é fundamental a gente ter essas medidas, né? E o William é um desses também, esse material. A Denise, né, foi importante também na tese do William, né? A Denise e a Josiane vêm produzindo também trabalhos seminais sobre essa questão que funda, né, a compreensão dessa região em expansão, né, que é os estudos de pendularidade e vários outros. Então, a tese do William contribui imensamente. O que eu destacaria na sua tese, William, que eu acho importante? A tua argumentação é completa. Né? Óbvio que muitas coisas ali são da esfera dos geógrafos e eu não tenho condições de dialogar com profundidade. Mas o que eu percebi, ela é extremamente coerente, rigorosa metodologicamente, e a argumentação é fantástica, porque você cerca por todos os lados, enriquece e tem a ousadia de apresentar um instrumento, né, original para identificação, nomeação, cartografia, classificação, esses que seriam os espaços metropolitanos no interior, né, ou regiões metropolitanas no interior. E você já colocou aí quais são as bases da sua tese e me passou uma pergunta, né, que é mais ou menos o que estava na minha cabeça, porque é exatamente isso o papel da sua tese. O papel da sua tese é fornecer suporte para pensar questões de desenvolvimento, questões de ação social, questões de estrutura, questões de dinâmica, questões de conjuntura e questões de intervenção, tanto no plano da intervenção da ação coletiva, ação social, no plano de movimentos e organizações e entidades sociais e populares, coletivos, né? Mas também partidos políticos e gestores. E a metropolização é um fenômeno, né, contemporâneo. Digo contemporâneo, vem desde o século passado, mas é uma característica que se generaliza na sociedade urbana. O Lefebvre já apontava isso. A hegemonia e a totalidade urbana é a característica, uma das características essenciais do capitalismo, né? Então, o capitalismo ele urbaniza o território, a sociedade, e produz um modo de vida urbano, mesmo se você... Quer dizer, o urbano no sentido mais amplo e profundo possível, porque se você pegar até atividades rurais e do agronegócio, é no plano dos instrumentos produzidos pela industrialização e pelos serviços que configuram o urbano no rural, dentre outros fatores. Então, o sentido de urbanização e o sentido do urbano, ele ocupa todos os espaços da sociedade, todos os indivíduos, de modo geral, passam a raciocinar, né, como diria Durkheim, né, passam a exercer modos de ser, sentir, pensar e agir que nós podemos caracterizar como tipicamente urbanos, quase num estado de pureza, né, do ponto de vista do poder que tem, né? E aqui, nessa região, foi importante você trazer essa história na questão da cana-de-açúcar, porque tem uma coisa interessante aqui nessa região, que o fato de Campos ter tido essa centralidade e esse poder de polarização por causa da indústria da cana, e as usinas também, né, iam até Quissamã, Macaé, São Fidélis, Conceição de Macabu, São João da Barra. Então, na verdade, essa região norte fluminense, né, ela nasce realmente ligada à questão da cana. E a centralidade de Campos e a polarização de Campos se estendia por toda essa área territorial desses municípios, né? O que significa que a indústria do petróleo gerou realmente uma nova centralidade. Eu me lembro que eu fiquei encucado até sair a lei do petróleo e os royalties, as rendas petrolíferas serem fundamentais para a dinâmica territorial, dinâmica política também. Eu me lembro que eu constatei que o boom de crescimento demográfico, populacional e urbano
não se deu em Campos antes da lei do petróleo. Inclusive, senti a necessidade de apresentar as estatísticas demográficas sempre nesse período até a lei do petróleo e pós-lei do petróleo, o que reforça uma das vertentes da sua tese, que diz que a influência do petrorrentismo ou da renda petrolífera foi fundamental para a configuração da dinâmica territorial, né, da dinâmica espacial e urbana. Então, realmente, e o ritmo de Campos nunca chegou ao ritmo de Macaé, Carapebus, Quissamã, Rio das Ostras e mesmo Cabo Frio. O que mostrou que é algo que a gente também já vinha. É muito interessante você ter trazido essa história dos estudos que apontam, que desembocam na sua tese, né, e que, de certa forma, dialogam com a Sandra Lecioni, porque nossos estudos vinham detectando essas tendências, né? Uma época eu escrevi um artigo, não lembro onde que eu publiquei, que eu mostrei que a Firjan trabalhava com a previsão de investimentos, né, e com os investimentos empresariais no estado do Rio, e a soma dos investimentos da região norte e leste do estado do Rio, que você traz, que são as baixadas litorâneas e que a Firjan chama de região leste, era ali que se davam os maiores investimentos de todo o estado, mais do que na capital, exatamente por causa da economia do petróleo. Então, já essa tendência, né, que vem de Macaé e vai até o Rio de Janeiro, e você aponta essa... Você aponta e indica as diferenciações que existem nas dinâmicas territoriais. Né? Há uma dinâmica territorial mais ampla, que é a nebulosa da Sandra Lecioni, que é a mega-região São Paulo-Rio. Né? Há escalas menores regionais, como a região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? Há esse território de uma metrópole interior, né, que seria essa da Bacia de Campos, mas que tem dois vetores, vamos dizer assim, um vetor, né, Campos, Macaé, Rio das Ostras, estritamente ligado aos equipamentos da indústria, né, e eu diria que o Sertão da Barra também, você também coloca isso com o Porto, né, e há uma dinâmica de Cabo Frio no sentido do Rio de Janeiro e uma dinâmica ampla que soma a região expandida, que incorpora Araruama e Guaba Grande, né? Aí é a tese do Williams que coloca isso, com o arranjo de Cabo Frio e o Rio de Janeiro. Então, essa região expandida com essas três centralidades, esses três arranjos produtivos em relação ao Rio de Janeiro. E aí é explicado porque o Rio é porto, o Rio é sede das empresas, o Rio é centro financeiro, então toda e qualquer industrialização do interior, pela história do Rio de Janeiro, tem no Rio de Janeiro uma centralidade fantástica. Então isso é extremamente importante. E aí você dá as bases, aí eu vou entrar na resposta da sua pergunta. Quantos minutos eu tenho, Jorge? Essa tem 3 minutos ainda. Tá, tudo bem. Vou também, então, lançar questões em cima das questões, né? Você pegou um fator fundamental, porque o que aí, realmente, na minha tese, eu reconheço que há historicamente, né, um regionalismo conservador aqui, né? E até a professora Rosélia sempre me estimulou que eu desdobrasse e atualizasse esse estudo do regionalismo. Há um regionalismo conservador aqui que monopolizou corações e mentes, né, recursos materiais, institucionais, equipamentos, ideologia e política, e que impôs a hegemonia de uma narrativa e um discurso de desenvolvimento, né, que impedia a manifestação de outras formas de ser, sentir, pensar e agir. Então, uma sociedade muito fechada e restrita. E nisso, quer dizer, então, é uma sociedade que realmente precisa ser quebrada, ela precisa ser fracionada nessa estrutura que a sustenta ainda. Aí o Jorge é autoridade nisso, que sustenta o conservadorismo, o reacionarismo radical, extremo, em termos até de Brasil, que a nossa região tem. Aqui é uma das regiões em que o Bolsonaro foi mais bem votado, inclusive no ano passado.
inclusive no ano passado, no primeiro e no segundo turno, né? Então, aqui é o reduto das tradições mais conservadoras e reacionárias da Igreja Católica. Aqui tem 2 bispos, que, para a Igreja não entrar em crise e perder adeptos, o Papa reconheceu 2 bispados, onde deveria ter só um, porque o bispado conservador se mantém firme. E a universidade é fundamental, né? O Enem e o SISU, com essa mescla de pessoas de todos os lugares, com experiências diferentes, com diversidade de todos os tipos, diversidade de gênero, de raça, e de pensamento, de práticas, vem de lugares de pujança política, de movimentos sociais, movimentos políticos, né? E que estão oxigenando, como você falou, a sociedade. Nós, cientistas sociais, sabemos que é um processo lento, esse processo de transformação social, no nível da estrutura de pensamento, das concepções, ele é lento e ele tem que ser feito com muita luta, né? E você fornece aí, para encerrar e provocar, né? Você fornece elementos para quem deseja intervir, seja por movimentos e lutas sociais e políticas e na gestão, você fornece elementos de a que espaço nós pertencemos, né? O que une a região no sentido dos impactos sofridos recentemente na indústria do petróleo com Porto do Açu, e como enfrentar esses espaços. E nos dá a base para reforçar a tese, aí é uma tese que eu carrego, de que essa intervenção também dos movimentos sociais, elas têm que se dar nessa base espacial, que obviamente não tão ampla, por causa justamente dessa diferenciação e diversidade que você reconhece na sua tese. Campos São da Barra tem uma história, Macaé das Ostras outra, Cabo Frio outra, né? Mas que são vítimas dos impactos negativos, vítimas dessa tradição, e que tem como desafio histórico romper com qualquer tipo de monopólio, porque a indústria do petróleo e gás é monopólio, tem uma força centrípeta absurda, e ela, como a cana, impede novas atividades e destrói atividades existentes, que o diga Hermes e outras pessoas que estão em atividades produtivas não empresariais, como o espaço para essas atividades fica pequeno e a sociedade, de certa forma, passa a desconhecer outras possibilidades de desenvolvimento e fica, eu diria assim, fica tão vulnerável, quase tão vulnerável, talvez até mais vulnerável do que na época da cana, porque a volatilidade dessas estruturas produtivas ligadas à exportação de commodities, elas são extremamente voláteis. Desculpa por ter ultrapassado o tempo aí. Nada, velho, que isso. A gente agradece, né, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, pela exposição, que eu acho que inclusive, ela fecha no mal-estar, né? Eu acho que a sua fala, ela envereda numa síntese, né, que eu acho que, de alguma maneira, ela também ela meio que se soma, né, a um certo mal-estar regional que nós vivemos, até porque acho que todos nós estamos morando aqui na região, né, nisso que o William chama de Bacia de Campos, região de Bacia de Campos, e há esse sentimento, esse amargor, essa certa amargor, inclusive, que é uma sensação irônica, né, numa cidade e numa região que construiu historicamente parte de suas riquezas com a cana, né, que deveria ser algo mais doce em termos de sensações do que um amargor, né? Eu tenho uma questão para poder fazer para vocês, mas
inclusive reiterar para o pessoal que está aqui nos honrando com sua presença nesse momento da conversa. Quem tiver qualquer questão, é só indicar, pode escrever aqui no chat, que eu leio em voz alta, como falei para os nossos convidados. E quem tiver disposto a fazer alguma questão em viva voz, é só abrir o microfone, que o momento é esse, tá bom? Mas eu vou fazer uma questão para vocês, um pouco para poder animar o debate. Inclusive, eu estava até pensando, escrevendo algumas coisas hoje despretensiosas, até mesmo sobre região, que a nossa conversa me estimulou a isso. E eu vou fazer uma pergunta simples, mas tão simples quanto engolir caco de vidro, né? E nossa região, ela tem salvação? Porque ela tem saída, né? Isso que o William está chamando de região da Bacia de Campos, na tese dele. Temos saídas, né? Porque, inclusive, o William ele até faz alguns encaminhamentos, né? Tanto na fala dele hoje quanto também na tese, e acho que é uma oportunidade de ouvi-lo a respeito, né? E Zé Luiz, que inclusive, é engraçado que eu não tinha exatamente nem pensado exatamente nisso, mas são dois autores de duas teses sobre mais ou menos a mesma região, né? E o que eu vejo, no primeiro momento, é uma continuidade de diagnósticos, ou de um conjunto de diagnósticos bastante negativos, né? Embora que, como o William, na objetividade dos dados, observa que há até um certo desenvolvimento humano, né? Como ele frisa, lento, né? Mas há, como falei, esse mal-estar. Então, a questão vocês que escreveram teses sobre essa região, né? Embora que em momentos diferentes, temos saídas. E qual seria a saída que não seja somente pegar a BR-101 ou BR norte ou sul e sumir daqui, né? Eu acho que essa é uma questão. Então, passo para vocês. Agora eu vou inverter. Quem começou o primeiro bloco foi o William. Agora eu vou passar para o Zé. Né? O Zé faz ali considerações, né, a respeito dessa provocação e também voltando um pouco do que o William disse. Depois a gente passa para o William. Eu acho que até 10 minutos nesse bloco para cada um. Tá legal? Vamos lá, Zé? Tá contigo. Ok, se alguém quiser também interromper, como você falou, né? Agora, esse segundo bloco é um pouco mais informal, né? Então a gente pode ter também, pode ser interrompido aí por questões, né? A questão que você traz, Jorge, eu me lembro assim que muita gente me perguntava assim, o que motivou a sua tese? Aí eu costumava dizer o seguinte, que é uma pergunta que a gente ouvia em todos as conversas, seja conversa de bar, na academia, dentro da família e tal, que é o seguinte: será que tem caveira de burro enterrada na encruzilhada dessa região? Então, essa era a minha pergunta de tese. E tem caveira de burro enterrada aqui, ou seja, é isso que você falou, tem salvação, né, para essa tragédia. Mas, historicamente, né, o que eu trago na minha tese é que eu uso o conceito de Chico de Oliveira de região fechada. Essa região foi fechada. Ela foi fechada política, ideologicamente, financeiramente, materialmente, né, pela força e pela imposição de um determinado pensamento e devido à articulação que as elites locais tinham com as elites estaduais e nacionais. Então, fechava-se todas as possibilidades de outras articulações. E nesse caso, o conceito de monolitismo, né, é um conceito forte também. É uma região socialmente monolítica, como o William também traz, que é o contrário de diversa, né, do ponto de vista da expressão, e de monopólio, porque a monocultura é um monopólio, né? E, de certa forma, o William traz também na tese dele, nós, Rosélia e conjunto de estudiosos aqui da região, vínhamos percebendo também a força, uma certa dimensão monocultora da economia do petróleo, pelas características de ser extrativista, ou seja, não
não internalizou aqui uma industrialização, nenhum equipamento produtivo. O petróleo sai do fundo do mar para os dutos e dos dutos para a refinaria, né? Embora, como o William também destaca, gerou uma estrutura de equipamentos e instituições fantástica, né? E influenciou em todas as outras áreas. Mas o fato de ter essa característica, e é uma característica ligada ao exterior, e um dos artigos que o William cita na tese é um artigo que eu e ele produzimos, que fala da internacionalização da região, ou seja, essa região passa a ser comandada de fora para dentro, a sua dinâmica maior, numa escala mais ampla, né? Estão os elementos que, em última instância, definem até decisões de prefeitura, ou decisões que a prefeitura não podem tomar, como, por exemplo, a luta da Prefeitura de São João da Barra para conseguir arrecadar mais do porto naquilo que o porto deve, mas que na justiça disputa e diz que não deve IPTU, embora o porto tenha influenciado a mudança do plano diretor para aquela zona que antes era rural, seja zona industrial. Teria que pagar IPTU, mas aí nessa hora ela diz que é rural, então não paga IPTU. Então, até pelo que a região não pode fazer, fica barrada. E os monopólios que vão surgindo. O Porto do Açu hoje só não está murado e nem fortificado fisicamente para não chocar, mas tem heliporto, hotel, shopping, feira interna, então ela não conseguiu se tornar autônoma e independente da relação em torno. Então a capacidade de gerar desenvolvimento é muito pequena. Então esses fatores são os novos fatores que têm que ser superados, que você coloca. Tem salvação, sim, mas a salvação é muito mais, como a gente viu, que os elementos que permitiram o fechamento da região e que hoje dificultam também um arejamento, como disse o William, uma oxigenação na política e na sociedade, são os elementos de poder que conseguem construir determinados monopólios sobre instituições, sobre formas de pensar, sobre formas de agir, e que são muito eficientes em impedir, boicotar, desarticular e desmobilizar qualquer forma de ação social que possa constituir algo que seja ou um contraponto ou uma força crítica contrária, né? Isso a gente vê até dentro da academia, um esforço deles cooptarem pessoas dentro da academia para serem porta-vozes desse projeto. Esse projeto, ele por ser internacionalizado, está ligado à exportação de commodities, está todo em mãos de capital estrangeiro, numa dinâmica de tecnologia robotizada de ponta, eles podem ser montados e desmontados ao bel prazer. O que mostra, inclusive, William, aí vai uma das minhas provocações que eu tinha reservado aqui para você, inclusive fragilizando o que estrutura essa região que você detecta, que a Sandra Lencioni detecta, que o Roberto Moraes detecta, que é a volatilidade de uma base econômica que construiu esse território, né? E obviamente que não se reduz a isso, e você também deixou isso claro. Mas qual seria, vamos dizer assim, qual seria a possibilidade de consolidação dessa região em bases escorregadias, voláteis e absolutamente sem possibilidade de nenhum controle regional, quase sem possibilidade de controle nacional, porque, de certa forma, o governo federal se abstém de fazer políticas territoriais e regionais para regiões como a nossa. Nós somos uma típica região que demanda políticas territoriais, políticas regionais, de escala que vai do nacional ao local, com governança local, como o William aponta na conclusão da sua tese. Excelente, Zé. Obrigado pela exposição. Vou passar aqui a palavra para o William. Quando o William encerrar, a gente começa mais uma rodada, tá bom? Então, William, a palavra está contigo aí. Vou ser breve nessa rodada, complementando o que o Zé Luiz falou. Eu penso o seguinte: os elementos de oxigenação eu não acredito que venham de dentro. Eu acho que os elementos de oxigenação vêm de fora.
basicamente migrantes, e aquilo que os espaços que estabelecem intercâmbio com o que está lá fora, né? Que no caso é a academia, que inclusive tem a autonomia, né? A gente tem agentes externos, Porto do Açu e tudo, mas que enxergam o território e pensam o território e querem o território para atender os seus interesses. A academia até pela sua natureza, enfim, é um espaço de reflexão, pensamento, crítica, aquela coisa toda. E eu penso que passa por aí. Eu penso que passa na verdade, por uma convergência de interesses, né? A saída passa pelo interesse em, primeiro, reconhecer a situação e querer mudar. E, segundo, a partir daí, se organizar e etc. Não apenas através da academia, o Zé Luiz aí já apontou, movimentos sociais, partidos políticos, enfim, todas essas organizações, instituições, institucionalidades que, por uma série de questões, também estabelecem contato com lá fora. Mas eu acho que tentar mudar a região, né, sem, de uma certa forma, influenciar o cenário político, e eu já jogo a bola para o Jorge, eu acho que fica muito difícil, porque quando você pega os cenários eleitorais, né, isso é muito interessante. Raramente você tem um cenário tripolar. É difícil você achar a terceira via. Vamos pensar nos municípios da região, né? A eleição é no ano que vem. Município A, ou é fulano, grupo fulano ou grupo fulano. Pode até ter uma terceira via, mas dificilmente vai acontecer. Município B, é fulano ou é fulano. Pode até aparecer uma terceira via, mas grupo C, é fulano ou fulano. E tem aquela coisa da reprodução. De repente, a gente pode até estabelecer um etapismo, uma coisa de amadurecimento, porque, assim, a minha leitura de não cientista político é, num primeiro momento, você tem a figura política. Quando essa figura política consegue adensar a família, digamos assim, filho, esposa, marido, sei lá o quê, aquilo vira uma família. A família pode, de repente, né, se mais gente entrar, ou da maneira como a família se estabelece, aquilo vira um clã, vira uma oligarquia. E parece, em alguns municípios, aí vamos pegar o Brasil inteiro, né? Em alguns municípios, digamos assim, o cenário mais maduro, né, dessa cristalização seria um cenário em que você tem duas oligarquias, ou seja, duas famílias que disputam esse cenário, polarizam esse cenário. Enquanto que os cenários menos maduros são aquelas da coisa do indivíduo ainda, da persona, da figura individual, que aí é o prefeito que volta, e quando ele volta, já não volta com a mesma popularidade, chega num determinado momento que ele sai do cenário, não faz sucessão, não faz representante, desaparece, aí tem a possibilidade de renovação. Só que essa renovação, ao se renovar, ela acaba, por uma série de questões, conservando, né, aquilo tudo que já existia. Então, eu penso que pelo cenário político fica muito difícil. Eu acho que a saída para a região, não só a nossa, como qualquer outra região, passa por essas institucionalidades que permitem esses pontos de respiração. Só que para isso acontecer também tem que haver esse interesse por parte dessas instituições, das pessoas que estão dentro dessas institucionalidades, organização, etc. Então, porque também, curiosamente, é muito interessante isso. Às vezes a gente também observa dentro dessas universidades, por uma série de questões, né, e isso aí dá um outro programa, uma provincianização dos que vêm de fora, né? Você tem um professor, ele é de fora, e, enfim, aí ele começa a morar na região, não estou falando especificamente apenas a nossa região, e aí ele começa a se reproduzir, se comportar exatamente, às vezes até mais intensamente do que um natural, né? E como existem também outras regiões que não, por exemplo, que você tem um professor que vem de fora, e aí a pesquisa toda dele é sobre outras regiões que vêm de fora. Ele está ali, mas não pesquisa nada sobre aquilo ali. Então, é um outro tipo de caso que não ajuda a contribuir para o desenvolvimento, né? Eu acho muito interessante. Vamos pegar uma universidade no interior tal, né? Um exemplo, vamos pegar um exemplo hipotético, Alfenas, em Minas Gerais.
Lógico que tem produção sobre a região, mas você tem um professor que é de Belo Horizonte, foi para Alfenas, está morando em Alfenas há anos, a pesquisa dele só fala de Belo Horizonte. Aí você vai lá e pega a pesquisa dele, não sei o quê, da escola pública, do município, da rede municipal de Belo Horizonte. Não tem uma pesquisa. Então é o tipo também de cenário que dificulta essa ruptura. Acho que passa por isso que o Zé Luiz falou, de enfraquecer o que existe, né? E alterar, mas passa por esse interesse de organização, enfim, essa coisa toda. Excelente, excelente, William. Eu acho que quem vai fazer talvez a última questão seria eu, né? Eu vou acabar depois devolvendo a bola política, porque eu quero ouvir vocês também a respeito disso. Mas antes eu vou fazer aqui a leitura que o Hermes fez um comentário, né, que eu acho que dialoga, acho que mais diretamente até com o que o William disse na fala dele aí, por último, né? O Hermes, como lembrou o Zé, geógrafo e também um homem de movimento social, né? Com a formação, né, de militância também em movimento social. Então, muito nos honra, inclusive, estar aqui nessa tarde de hoje conosco, né? Então, vou fazer aqui a leitura do que o Hermes comentou aqui no chat. Eu acho que em alguns momentos, uma parcela pequena, mas importante da academia, se incorporou a esse provincianismo dos herdeiros políticos e econômicos da indústria sucroalcooleira de Campos e a necessidade de subordinar os pobres, mantendo uma massa grande de pobres e dependentes. Esse é um olhar meu, e uma crítica a uma pequena parcela de professores, que eu acho que, sem querer ferir suscetibilidades, eu acho que eu concordo bastante também. Do outro lado, tem a alegria de ter bons amigos lutadores contra essa estrutura, principalmente dentro da academia. Sem dúvida, Hermes. Eu acho que são as práticas insurgentes, né? A cada momento que a gente não se adapta, né, a determinadas gramáticas tradicionais locais e regionais, a gente está sendo um pouco insurgente, né? E particularmente me agrada muito essa insolência, às vezes, que nós temos em meio que ironizar algumas coisas dos maneirismos locais, né, e etc. Sem dúvida, esse comentário é muito pertinente. Gente, alguém tem alguma questão para os nossos convidados? Se não tiverem, eu vou encaminhar para ser a nossa última rodada. Ok? Alguém tem alguma pergunta, algum apontamento? Bom, se não tem, então eu vou fazer, porque eu sei que o William meio que jogou algumas questões, né, aqui no peito, né? Mas eu quero, como falei, mais ouvir vocês mesmos. Embora que parte do que me cabe, eu acho que talvez, aí tentando fazer uma coisa meio conciliatória, talvez me agrada a ideia de ter um mix de soluções do que o Zé disse e daquilo que o William disse, em termos de possíveis saídas para campos, né? Eu acho que sim, pode ser. Às vezes nossa sociedade está tão fechada, né? Que eventualmente uma saída de fora para dentro ela pode ser interessante no sentido, inclusive, de estrutura de governo, né? Do governo central para a questão regional, em termos de fomento, etc. E, ao mesmo tempo, também eu acho que as vias de oxigenação que o William coloca, elas podem ser uma saída, e, nesse momento, eu acho que é a que está mais à mão, né? Eu acho que, até mesmo em conversa de bastidor para esse episódio do Voyeur, com o Zé Luiz, em especial, a gente conversava um pouco sobre isso, né? Eu acho que há uma necessidade, né? Até aí pegando um pouco do que o Hermes diagnosticou aqui, né? Daqueles que não entraram na lógica,
que ainda são insurgentes, seja dos grupos de intelectuais, de militantes, né, de produtores de sentido e de conhecimento, de entendimento da região, manterem diálogo aberto com as elites políticas locais, no sentido de vender projetos, vender ideias e ver se cola. Porque eu, particularmente, o Zé conheceu a minha orientadora de mestrado, que foi a professora Adélia Miglevich, né, que hoje é professora da Federal do Espírito Santo, mas ela foi professora aqui no Norte Fluminense, na UENF, em especial, e dentre as pesquisas que estavam circulando aí no nosso grupo, uma delas visava justamente ver como é que se dava o diálogo, por exemplo, do pessoal que trabalha com estudos de materiais avançados, no CCT, né, na UENF, e setores produtivos locais. Havia uma profunda resistência dos setores produtivos locais em incorporarem as novas tecnologias, novas metodologias, questões de reciclagem. Era conhecimento avançado, de ponta, estava sendo entregue sem custo, e aquele grupo econômico profundamente refratário a incorporar aquelas novidades. O que mostra também aí alguns problemas, desafios que nós vivenciamos. E para poder fechar, passar para vocês, e vocês fiquem à vontade, até porque eu não vou entrar em minúcias, né, que são mais de quem trabalha com análise política regional, mas eu acho que vale a pena ouvir um pouco de vocês. Como é que vocês consideram, né, a importância, né, disso que nós podemos chamar talvez de um garotismo, né, na manutenção do estado de coisas desses diagnósticos que vocês encontraram em termos de região, né? Ou seja, o quanto, na verdade, né, que esse estilo de fazer política, até porque eu não considero o garotismo um conjunto de ideias, porque propriamente não há, é mais um estilo de se fazer política, né? O quanto que esse estilo de se fazer política regional, que quase foi exportado para o país todo, você deve lembrar que o Garotinho, né, foi muito bem colocado em uma campanha presidencial, inclusive contra o Lula, mesmo tendo Lula como adversário, né, na primeira década desse século, né, se não me falha a memória, né? O que vocês acham que essa gramática, essa maneira de performar politicamente, ela contribui para o estado de coisas daquilo que vocês encontraram em termos de diagnóstico regional? Agora eu vou começar com o William, depois o Zé. Tá legal? O William está contigo. Acho que uma questão que vem do garotismo, claro que não é só nele, mas isso é muito forte na região, que me faz pensar, inclusive quando eu olho outras regiões do Brasil, uma coisa que chama muita atenção é essa coisa da clientelização da máquina, da assistencialização da máquina. Essa é uma coisa que, tudo bem, existe em qualquer lugar, mas parece que é algo identitário, ele é muito forte, e há outros prefeitos que, em outras situações, quando eles se tornam mais pragmáticos, né, se apropriam disso. Né? Isso é uma coisa que me chama a atenção. Né? Você está vendo assim, o governo não está muito bom, não está tendo uma capacidade de entrega muito boa, a oposição está se fortalecendo, programa social, transferência de renda, aquela coisa de amarrar ao governo e criar uma situação em que quem é beneficiário fica em dúvida se, caso exista uma alteração de cenário político, se a vida dessa pessoa vai ser afetada. Claro, existem outros elementos, mas eu queria chamar a atenção para esse, porque esse
digamos assim, como foi inserida e absorvida, não sei o que o Zé Luiz vai falar, de uma certa forma, foi uma maneira de resolver o problema dos deserdados da cana. Né? Como é que essa pessoa... Você tem um problema de mercado de trabalho, tem um problema de... Isso é regional, isso é muito mais da região do açúcar do que propriamente da região do petróleo, né? Em termos de estrutura, região em termos de estrutura. Né? Claro que lá no Noroeste, configuração do café, a gente também tem esse problema, mas é algo muito forte aqui. Né? A gente tem um mercado de trabalho com muita informalidade. Né? Informalidade que absorve os deserdados da cana. É uma dificuldade de gerar emprego formal, quando gera emprego com baixo salário, e muitas vezes as pessoas conseguem um arranjo de vida em que elas conciliam uma ocupação, complementam o benefício social com ocupação informal e vivem assim, né? E eu acho que isso precisa ser estudado, porque isso nada metodológico, né? E a gente vai percebendo assim do cotidiano das pessoas, né? E o negócio desemboca lá nos 65 anos, quando a pessoa não contribuiu para o INSS com o BPC, né? E tudo isso dificulta muito você solucionar o problema da pobreza, você ascender esse pessoal socialmente, criar classe média, enfim, essas coisas todas. E parece que há uma combinação com uma entrega de qualidade muito ruim de serviços públicos municipais que são direcionados a essa camada da população. Porque, especialmente aqueles que vão produzir impacto só de médio e longo prazo. Eu acho muito mais fácil eu acho que é muito mais viável melhorar a saúde desses municípios do que melhorar a educação, por exemplo. E a qualidade das escolas, você vê a estrutura das escolas, os indicadores de aprendizagem. Tem uma coisa que parece que é regional, parece que é do açúcar, e de uma certa maneira a gente não pode pensar esse período, digamos assim, de locamento, né? Ou seja, pós-elite do açúcar do governo municipal, fora do garotismo, porque o que a gente teve, né? Vamos pensar em termos de campos. Ainda quando o garotismo não estava no controle da prefeitura, a gente vai pegar, por exemplo, o governo Arnaldo, muito do governo Arnaldo vem do garotismo. Né? E a possibilidade de ruptura que a gente teve, que foi com o Rafael, foi uma coisa bastante desastrosa. Né? E é até uma reflexão, né? Uma reflexão que a gente faz. O Rafael poderia ser um espaço de oxigenação, foi uma coisa nova, mas parece que foi pior. Né? Então vamos voltar para o garotismo, porque... Entendeu? E eu não sei, são algumas questões que me vêm à minha cabeça e que me chamam muito a atenção. Porque concentração de renda, pobreza, polarização social, o café tem também. A gente vê as escolas, os indicadores educacionais, os serviços públicos da região do café, seja no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, é outra. A qualidade da escola que eles entregam é outra. O serviço de saúde que eles entregam é outro, é ruim, tem problema, tem aquelas coisas todas que a gente conhece, mas é diferente. Aqui, na região do açúcar, é pior. Excelente, William. Obrigado pela exposição, pela resposta também. Depois eu vou passar para uma última vez para a gente fazer as considerações finais de vocês e despedir, tá bom? Zé Luiz, contigo, né? E como é que você acha a questão do garotismo nesse diagnóstico, nesse quadro que a gente discutiu aqui hoje? Tá, eu vou tentar, nos comentários, juntar. Eu fiz umas anotações aqui, o que o William acabou de falar, com o que você falou e o Ernest falou, né? Que no final eu acho que está girando em torno de uma questão central. Quando uma das questões centrais da minha tese era o seguinte, que eu ia estudar os mecanismos de reprodução das desigualdades. Aí, no plano econômico, social, político e cultural, no sentido das formas de pensar, né, das concepções. Né? E o final da minha tese é pessimista, porque eu dizia assim, não se alterando as condições sociais
das desigualdades, dos mecanismos de poder, das formas de dominação na região, o royalty, a chegada dos royalties, vai propiciar a transferência do coronelismo da porta das usinas, do portão das usinas, para a porta das prefeituras. Ou seja, você ia... Uma fonte era a venda do açúcar, a outra fonte passou a ser a renda petrolífera, mas você não alterou. Então, você teve uma superação de uma elite, superação parcial, porque dentro da nossa tradição de modernização conservadora, de revolução pelo alto, enfim, de várias denominações que existem na academia, né? Você descobriu-se anos depois que na reta final da eleição, da primeira eleição do Garotinho, faltou dinheiro e quem ele procurou foi Evaldo Hinojosa para completar o financiamento da campanha dele para ele se eleger. Ou seja, ali, de novo, se configurava uma alternância, vamos dizer assim, de blocos de poder, de grupos de poder, mas sem ruptura, que é a raiz da nossa modernização conservadora que a gente arrasta desde do Império. Hoje isso já está consagrado, todo mundo... É quase que uma coisa já... um consenso generalizado dessas marcas históricas que a gente tem de não ruptura com a aristocracia rural, não ruptura com as elites do campo, com as elites agrárias, e agora as modernas elites do agronegócio, mas que também são entraves ao que seria a uma modernização, em aspas, republicana, democrática, né? Inclusiva. Então, você tem isso, nós carregamos, como bons brasileiros que somos, carregamos essa herança maldita da aristocracia rural conservadora da cana aqui. E ela se moderniza, ela se atualiza nos novos grupos, né? Mas ela mantém a essência da forma de fazer política, a forma de exercer poder e a forma de controlar a sociedade. A gente tem observado, né? E a professora Érica, minha companheira, é estudiosa desses assuntos e profundamente envolvida nos movimentos sociais, e a gente tem comentado como é uma prática local hoje, moderna, que o Garotinho introduziu de forma brilhante, que aonde surge uma liderança popular de bairro, e o Hermes já confirmou isso para mim também no campo da agricultura, aonde surge uma liderança popular, que surge dos movimentos, que surge das lutas, elas são cooptadas pela prefeitura, são transformadas em RPA, como se diz, viram prestadoras de serviço do setor público. E os que não atendem são combatidos e eliminados. Quer dizer, então você tem esse mecanismo se sofisticou, porque a dominação anterior ao Garotinho ela era absoluta e total. Então você não tinha... Os movimentos eles tinham que ser absolutamente por fora de todos esses mecanismos, como foi a luta dos trabalhadores rurais aqui que eu participei. Entendeu? Depois eles se sofisticaram, se modernizaram, surgiram... Jorge conhece bem, a gente estava comentando, né? Surgiram as máquinas eleitorais, foi até objeto de teses e dissertações na sociologia política da UENF. Então, essa é a questão central. O que significa também o seguinte, William, que o uso dos termos sem a gente qualificar. Então, por exemplo, é uma coisa que eu hoje em dia odeio ouvir. A salvação vem pela educação. Qual a educação? A reforma do Bolsonaro ia acelerar a educação no nível médio absurdamente, provavelmente 100% da população ia se constituir no ensino médio, mas todo pelo ensino privado de monopólios estrangeiros que já estão tomando conta do ensino médio privado brasileiro. Então, qual seria o resultado dessa educação para todos? Então, que educação? E a modernização é a mesma coisa. Que modernização nós queremos? Nós temos uma modernização como ruptura com a modernização conservadora. O que nós poderíamos chamar de modernização é isso que você coloca, William. No caso nosso, inclusão dos deserdados da cana, porque a política de clientelismo se reproduziu também porque existe até hoje uma massa imensa, que eu já não sei mais medir,
que não foi incorporada porque os requisitos mínimos de incorporação, até mesmo para se qualificar para trabalho no petróleo, para se qualificar para trabalho no porto, eles não têm. Requisitos básicos, né? Eu costumava dar exemplo seguinte: muitos os trabalhadores deserdados da cana, quando as várias prefeituras e empresas ofereciam programas de qualificação, capacitação pública, eles diziam assim, mas eu não posso fazer. Por quê? Primeiro, é de dia, eu estou me virando para sobreviver, só posso cursar alguma coisa. Segundo, eu não tenho sapato. Eu tenho vergonha de chegar num lugar desse, ou descalço, ou de sapato furado, ou de sandália de dedo. Terceiro, o senhor já viu a minha boca? Quando eu abro a boca, eu tenho um problema, eu não tenho os dentes. Então, você traz, como o William falou, você traz um handicap, uma dívida social com essa população que nenhuma política pública foi capaz de atingir. Então, eles continuam sobrantes, né? E aí são clientela de políticas sociais assistencialistas e de máquinas eleitorais, como o William colocou muito bem. E aí, para caminhar já para finalizar, uma coisa que a gente esqueceu de tocar aqui, não deu tempo, mas que o William fala muito bem no final, é que, pensando nessas saídas, né, institucionais, o William traz o tema da governança e do associativismo, né? E isso também, o conservadorismo tem se apropriado dessas, né? O William até coloca muito bem que os estudos mostram que ao Petro, estudos e pesquisas mesmo, pesquisas concluem em dissertações que eu já li e acompanhei, concluem que a Petro é um lobby, que só para ter advogado, para tentar tirar o máximo possível de royalties, participações especiais, aumentar o bolo que é transferido às prefeituras e ponto final, embora se intitule um órgão de desenvolvimento regional. O SIDENF, eu fui na fundação e é uma vergonha. A fundação do SIDENF, com 600 pessoas na plateia da UENF, era o governo do Estado vergonhosamente incorporando a pauta e a agenda que o Porto levou para a mão dele. Abriu, leu e disse: o SIDENF está se formando para. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei: essa aí é a pauta e a agenda da UENF, a agenda que saiu diretamente do CEO aí do Porto, do CEO do Porto para a mão do governo do Estado. O governo do Estado se transforma no representante daquela pauta e daquela agenda e chama isso de um associativismo regional. São João da Barra não estava. São João da Barra não estava na fundação. Então, não foi nem um associativismo, que aí sim é outra das contribuições da tese do William. Para chamar de associativismo as capitais regionais, né, William? As centralidades têm que estar se associando. E quando você vê que nessas associações, Campos entra, Macaé vai para o outro lado, São da Barra para o outro lado, Cabo Frio nem pensar, entendeu? Então esse associativismo, na verdade, é guerra de lugares e disputa, como diz o William, né? É cada município com o seu grupo político que conseguiu se apropriar desse bolo do royalties, né? Que fez muito mal. Às vezes eu dava exemplo para meus alunos assim: o royalties é que nem família rica, que de repente um filho herda uma fortuna. Ele herda uma fortuna, do nada, quer dizer, ele não precisou trabalhar e nem vai precisar trabalhar. E ele tem a sensação que aquilo ali vai durar o resto da vida, que o que ele tem a fazer é gastar aquilo. Estraga, né? Quantas histórias eu vi assim: fulano herdou uma fortuna, coitado, se estragou, não deu para nada. Os municípios de Campos herdaram uma fortuna de Campos, da região, da Bacia de Campos, herdaram uma fortuna de royalties, participações especiais, se estragaram, não deram em nada, desperdiçaram, jogaram pela janela, gastaram como herdeiro de uma família rica que não sabe o que fazer com aquele dinheiro e, obviamente, faz em causa própria. Um herdeiro viaja pelo mundo todo, compra opção de bens, no final se descobre sem nada. Aqui também, na crise de 2015 e 2016 da queda dos royalties, né, se viram, de repente, municípios pobres, carentes e bilionários. Porque eu sempre mostrei aqui, sempre publiquei que os orçamentos dos municípios da Bacia de Campos sempre, mesmo na crise, figuraram entre os maiores orçamentos do Brasil dentro das suas respectivas faixas demográficas, porque tem que ser por faixa demográfica. Eu não posso comparar
o orçamento de Campos com o de São Paulo, mas posso comparar com o de Juiz de Fora. Não me lembro mais quais que eu fui lá e selecionei os municípios de mesma faixa populacional, entendeu? E era ainda, sempre ficou entre os 3 primeiros, por exemplo, Campos. E se você for ver o per capita, aí nós já vimos que Samã já foi o maior do Brasil, Rio das Ostras, Carapebus, e olha como estão os municípios, como o William falou, isso não reverteu em consolidação de inclusão de políticas públicas ou de diversificação, né? Que aí é o tema também, que, para encerrar, que o desafio que o George coloca para a gente e que eu acho que o projeto dele, do Voyeur Político, coloca, é sempre pensar como politicamente se pode atuar para romper essas amarras, né? E para nós, do ponto de vista do desenvolvimento, eu, William, a gente que estuda isso, é o desafio da diversificação, mas diversificação inclusiva, ou seja, em que esses atores que estão presentes no território, no caso dos assentados, são em torno de 3 mil famílias, pegando toda a bacia de Campos, são em torno de 3 mil famílias, né, em torno de 15 mil pessoas, que são uma força social que não tem política pública e não tem como, inclusive, se atuar em rede para se constituir um protagonista. Então, está faltando o protagonismo desses grupos, setores, segmentos e classes sociais que, historicamente, são, como se diz na roça, os trabalhadores rurais diziam assim, a gente vive debaixo da pata do boi. Então, é isso, esses segmentos sociais que, historicamente, aqui na região, vivem debaixo da pata do boi, só que o boi se modernizou, né, William? Como o William falou, os novos coronéis, os modernos coronéis, entendeu? Talvez sejam uma raça de boi um pouco mais sofisticada, mas continua sendo pata de boi do mesmo jeito. Excelente, Zé. Excelente. Agradeço aí também pela reflexão profunda, e a indignação, ela também ela faz parte, né, da sua fala, né, até porque a gente sabe também do seu engajamento. Você jamais foi um observador desinteressado na região, né? Então, tem parte da sua observação, não obstante seu apuro e a sua sofisticação, inclusive teórica, metodológica, ela também envolve uma indignação humanista, né? Diante desse quadro que a gente acompanha por aqui. A professora Denise Terra fez um comentário aqui no chat que eu vou ler para deixar registrado. Inclusive, a professora Denise também é uma pesquisadora importantíssima nesse trabalho duro. Eu acho que a gente pode talvez definir dessa maneira, né? É um trabalho duro de compreensão de uma região, como eu falei, que ela padece de um certo mal-estar regional, que ficou bastante patente nas falas de todos que nós vimos aqui, inclusive dos expositores, minha, também do Hermes, que comentou mais cedo. Então, eu vou ler aqui, antes da gente passar para as considerações finais e para vocês se despedirem. Parabéns, George, pelo projeto Voyeur Político. Eu agradeço, inclusive, por sua presença e por sua produção, professora Denise. E aos expositores de hoje, que trouxeram questões relevantes para a reflexão e debate sobre as questões políticas, econômicas e sociais de nossa região, que entravam o desenvolvimento. Compreender essas questões torna-se de fundamental relevância para a luta pela transformação necessária, visando reduzir a dívida social historicamente existente em nossa região. Eu acho que é um pouco por aí mesmo, né? Eu acho que, antes de passar a palavra para vocês fazerem uma síntese e se despedirem, William e Zé, eu acho que eu vou relembrar aqui o meu grande interlocutor de tese aí na área de ciência política, que ele discutia que, diante de certas elites, às vezes era necessário construir contra-elites, né? Inclusive, ele estava discutindo justamente como é que houve relevância política dos egressos do Partidão, né, ali nas décadas de 40, 50, 60, 70, né, e quanto que eles foram relevantes, mesmo que atuando na ilegalidade o tempo todo. E, em última instância, o próprio processo de formação intelectual que o Partidão fazia
mesmo que nas catacumbas, conseguia produzir uma contra-elite, daquilo que chama contra-elite dotada de consciência estatal, né? Justamente em enfrentamento, né, um contravapor a determinados grupos de elites políticas e econômicas que tinham uma relação de pilhagem com a sua própria sociedade, né? Então, eu acho que talvez o caminho seja por aí, a gente continuar nesse trabalho de formação de contra-elite, né? Eu acho que talvez seja bem por aí. Agora, para poder finalizar, vocês se despedirem, eu vou pedir para o Zé começar a fazer uma síntese breve e dizer um até breve, porque certamente a gente vai continuar essas conversas em outros momentos, e depois passar para o William. Zé, contigo aí, então. Mais uma vez agradecer a presença dos que ficaram aqui com a gente até o momento, e fazer um agradecimento especial ao William, né? Eu acompanhando a tese do William, o William é organizadíssimo, impressionante, cumpriu o prazo, essas coisas todas, mas eu cheguei até a apressar e disse: William, eu preciso da sua tese, nós precisamos dessa base de referencial para repensar a região. E o William, assim, né, apesar de a gente ter tido pouco tempo aqui, pode ter certeza, eu né, li rapidamente, vou ler depois com cuidado, que o material que você nos fornece vai redirecionar nossos estudos e reflexões, viu? Com certeza, porque a gente vai pensar em novas bases territoriais, vai incorporar as tendências que você aponta, os elementos que estão presentes no território, essas novas formas urbanas, as possibilidades de redes, principalmente as possibilidades de redes, né? Redes políticas, né, Jorge? E redes sociais, e redes de governança e gestão, né? Então, um agradecimento especial, William, por esse material que ele nos deu, esse momento de extrema relevância. E ao Jorge por essa sensibilidade de perceber quanto um material como esse do William pode contribuir para um bom debate. Obrigado. Eu espero por um até breve mesmo, para a gente discutir. Assim, antes eu queria só registrar que eu sou fã do Jorge como homem do rock and roll, viu? Já fui a shows dele e não sei, acho que ele não tem se apresentado não, porque eu falei para ele que eu quero saber de todas as apresentações dele. Mas é um cientista política que oxigenado, né, William, pelo rock and roll. Só uma observação, existe essa tal de universidade, assim como a Rita Lee, inclusive, dedicar esse episódio do Voyeur Política em memória, né, dessa personagem tão importante da cultura brasileira, que foi a Rita, mas ela falava que tinha o tal do rock and roll, e no meu caso tem o tal da universidade, que não tem me deixado tocar com tanta frequência, não. Mas assim que eu tiver uma oportunidade, né, assim que a tal da universidade der uma folguinha, a gente faz uma bagunça, Zé. Certamente eu aviso, sim. Agora, William, a palavra está contigo, por favor. Queria muito agradecer o convite, né? Agradecer também a quem participou, a quem vai assistir no YouTube, né, em algum momento daqui até a eternidade, porque as redes sociais trazem isso. A pessoa pode estar assistindo isso daqui a 6 anos e, enfim, está revisitando o negócio. A pessoa vai fazer um trabalho acadêmico daqui a 10 anos, o YouTube existindo, o canal existindo, vai lá, estando no ar, vai revisitar, né, travar, voltar, ver o que não ouviu direito, voltar novamente. Assim, por trás da minha tese, o Zé Luiz acompanhou todo o processo, né? Eu prestei também processos seletivos para outros programas, alguns programas eu não, com o mesmo projeto, eu não fui aprovado, tem essa curiosidade da academia, é o mesmo projeto igual, aí um programa te dá 2, o outro te dá 10, né? É o mesmo projeto. Mas, enfim, eu cheguei lá com um projeto sobre o Noroeste Fluminense, enfrentei muita resistência, né?
um programa que tem o Observatório das Metrópoles. Então, a saída que eu consegui para continuar estudando, e que não estudo o estado do Rio de Janeiro, uma saída que eu consegui para que eu consegui desenvolver o meu projeto foi exatamente esse achado, né, que eu consegui conciliar dentro do interior com a metrópole, acabou resultando isso. Num estado que não estuda, estado do Rio de Janeiro, né, tem essas resistências todas. Durante as aulas, enfim, era o consultor geográfico dos municípios, falava município do interior do estado do Rio de Janeiro, tinha que dizer onde que ficava, porque depois de Niterói, Teresópolis, Petrópolis, não tem mais nada, né? É alguma coisa assim, né? Não se conhece o território do estado do Rio de Janeiro, e é algo que precisa ser estudado. Eu fiz, às vezes que eu fiz levantamento da literatura, me chama muita atenção. No interior, claro, até pela localização das universidades, estuda-se muito campos, né? Outros municípios, menos. E alguns municípios nunca. Uma região que é muito importante, muito interessante, que eu precisei levantar trabalhos para poder desenvolver minha tese, as Baixadas Litorâneas, a gente acha muito pouca discussão de turismo, às vezes um trabalho localizado, impacto ambiental, mas em termos regionais também não se discute Baixadas Litorâneas, é uma região muito importante. Enfim, eu acho que, de alguma maneira, né, eu consegui produzir algo novo, algo diferente, e isso me deixa muito satisfeito. Né? Eu acho que, assim, o meu caminho foi tudo muito original. Né? O Zé Luiz falou que é impressionante esse negócio de seguir prazo. O meu orientador perdeu prazo, na verdade. Quem perdia prazo era o orientador. Quem ia atrás do orientador era eu. Às vezes eu via que eu tinha que segurar o pé porque eu estava incomodando demais o orientador. Então, várias curiosidades, né? E foi um momento muito produtivo para mim, porque eu acabei indo para um outro lado, formação de ciências humanas, sociais, é uma formação muito teórica, né? E é uma tese que o forte dela, ou pelo menos deveria ser, né? A banca não deu tanta atenção a isso, mas o forte dela é a apresentação de uma metodologia quantitativa. Eu acho que essa é a grande contribuição que eu tenho a dar, né? A gente tem geógrafos, vários no Brasil, mas você achar um geógrafo com a familiaridade que tem para se utilizar estatísticas do IBGE, e, enfim, cruzar as estatísticas do IBGE, a gente tem um espaço aí que, porque é difícil, muito difícil de achar. Se a gente excluir a discussão teórica e ficar com a parte metodológica da tese, a tese foi basicamente um complemento a um trabalho do IBGE. Eu peguei dois estudos do IBGE e o passo seguinte que o IBGE poderia fazer foi o que eu apresentei na tese. E precisa, claro, com o novo censo demográfico, ser atualizado. Né? Então, já é uma tese que, num certo sentido, ela já nasce com uma necessidade de atualização, e isso é muito bom, porque ao trazer essa necessidade de atualização e ao ser atualizada, já dá uma visão decenal sobre a região, né? A gente já tem uma perspectiva um pouco histórica sobre a região. E realmente foi isso. E o tempo todo, quando eu peguei isso, realmente foi isso, voltando para outro assunto. Quando você diz que, numa certa forma, o meu trabalho ele dá um segmento ao trabalho do Zé, isso eu percebi o tempo todo. Né? Eu li muito a tese do Zé Luiz, toda hora revisitava a tese do Zé Luiz, criticava mais uma vez, para poder ver se o que eu estava escrevendo era isso mesmo. E isso foi muito importante para mim, porque me deu essa visão de amplitude, de continuidade, naquilo que os meus limites me permitem ter. Né? Acho que é diferente quando a gente tem um pesquisador mais experiente, a quantidade de leitura que ele tem acumulada é muito maior, então ele consegue enxergar as coisas com uma profundidade muito maior, mas dentro daquilo que é possível, que estava ao meu alcance, eu acho que eu dei uma contribuição
importante, né? Acho que foi um doutorado que não cabeu numa tese, como também uma tese que não cabe num doutorado só. Excelente, William. Obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez ao William, né, que aceitou o convite para estar aqui nessa discussão de hoje, reiterando mais uma vez a tese dele do IPUR, nesse ano de 2023, Bacia de Campos, uma região em metropolização interior fluminense, né? Foi inclusive a partir dessa tese que a gente fez esse episódio do Voyeur, né? Tendo um pouco como pano de fundo, né, da discussão. Então, agradeço demais por ter topado o convite. Eu sei também que nem sempre é tão simples você trazer a discussão de uma tese para outros formatos, então o William foi muito corajoso em aceitar a nossa proposta. Agradecer demais a meu ex-orientador, colega, amigo, José Luiz Viana da Cruz, que é essa pessoa generosa aí, que quem não conhecia teve o prazer de conhecer, nem que seja pela tela, né? Um cara que também, né, pensa a região de uma maneira extremamente instigante, necessária e socialmente interessada, né? Eu acho também que essa é uma questão, e a gente acabou descobrindo aqui nessa discussão que são dois diagnósticos que se comunicam como vasos comunicantes mesmo, né? Pensando, inclusive, possibilidades de solução, e particularmente fiquei tão entusiasmado, e ao mesmo tempo eu senti o puxão de orelha que o William deu, né? No sentido da gente talvez tentar produzir mais algumas questões sobre região. Eu acho que, como aquela famosa pergunta, sentiu o Galvão? Eu senti. Eu senti o peteleco que o William deu, e vamos tentar, até porque, como eu já comentei anteriormente, ano que vem é ano de eleições municipais, eventualmente a gente trazer algumas questões aqui que possam ajudar a pensar região, e particularmente eu sou campista, e tenho minhas questões com a minha cidade, uma relação de amor, de gratidão, e ao mesmo tempo também eu não consigo fechar os olhos em determinados elementos que nós precisamos discutir aqui com um pouco mais de parcimônia. E o Voyeur vai ser um espaço, eu acho, daqui até outubro de 2024, que nós vamos fazer episódios para poder discutir região um pouco mais de calma. Queria agradecer demais a presença de todo mundo que veio aqui participar do momento ao vivo. Inclusive, espero contar até mesmo com a professora Denise numa próxima ocasião, né, para a gente fazer esses exercícios de imaginação política. Eu acho que é um pouco isso, né? As coisas estão parecendo um pouco congeladas, um pouco conservadoras, um pouco represadas demais. Aí que entra o exercício da imaginação. A imaginação ela pode fomentar depois discussões mais sistemáticas que indiquem possibilidades concretas para problemas concretos que nós temos. Mas, no mesmo momento, a imaginação ela talvez levante questões que são relevantes, né? Então é isso, gente. Eu agradeço demais, né? Mais uma vez, né? O Zé que comentou no chat, lembrando assim, a construção de uma agenda regional, sem dúvida alguma. E eu sei que tem outros agentes políticos nesse momento, especialmente em Campos, estão tentando buscar essa agenda também, José Luiz, né? Você certamente é um cara super antenado, também deve estar sabendo disso. Então, daquilo que nós pudermos colaborar, né, dentro dos limites que a universidade certamente tem, mas a interlocução honesta, necessária e politicamente interessada está sempre aqui disponível, né? Então, gente, agradeço mais uma vez a vocês todos, né, William, Zé, ao pessoal que veio comparecer aqui. Temos a primeira edição, né, do ano 3 do projeto Voyeur Político. Agora eu vou aqui encerrar a nossa gravação.